Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os ETFs irlandeses. Vocês vão conhecer mais sobre esses ativos e aí vocês vão entender por que que os investidores estão cada vez mais buscando esse perfil de investimento. Mas vamos lá, vamos falar aqui dos UCITS ETFs e aí vocês vão entender por que que eles são conhecidos como ETFs irlandeses. Então, a gente está falando aqui de empreendimentos para investimento coletivo em valores mobiliários transferíveis. É o UCITS aqui traduzido, então fica mais fácil o entendimento de vocês. Então, o que que isso significa? Isso é uma estrutura regulatória da União Europeia que garante para esses ETFs diversificação maior, liquidez, transparência e proteção ao investidor. Então, os UCITS ETFs, eles seguem essas normas, que é um alto padrão de segurança e reconhecimento global. Então, qual que é o ponto aqui principal? É a rigidez nas regras. Esse acompanhamento mais rígido garante uma proteção maior ao investidor. Então, ele tem informações mais claras com relação no que ele está investindo. Ele tem uma diversificação maior dentro dos portfólios, liquidez. Então, ele pode vender esse ativo com mais facilidade, comprar também com mais facilidade. Então, todas essas normas, elas servem para garantir uma maior proteção. E é claro que todo investidor, ele quer ter retornos extraordinários, mas também ele quer minimizar os riscos. Então, por isso aqui a gente está falando de uma grande oportunidade, uma classe de ativo muito interessante para estudo. Mas vamos lá. Por que que o domínio é da Irlanda e eles são conhecidos como ETFs irlandeses? A gente está falando de uma estrutura regulatória da União Europeia. Bom, pessoal, o principal motivo é o tratado tributário com os Estados Unidos. Então, existe um benefício tributário na Irlanda exclusivamente. Então, esses ETFs, os irlandeses, acabam por ser ETFs mais interessantes ainda para o investidor, porque além dessa questão da rigidez nas regras, do acompanhamento maior, eles ainda têm esse benefício fiscal. E existe também um imposto reduzido sobre dividendos, que nos Estados Unidos é 30%, e devido a esse tratado passa a ser 15% na Irlanda. Então é por isso que a Irlanda domina quando a gente vai analisar aqui os ETFs e os CITs, por isso que esses ETFs muitas vezes são até confundidos e conhecidos como ETFs irlandeses. Aí olha só para vocês entenderem melhor a distribuição de ativos e os CITs por país, aqui é um dado de 2024, outros países 7,7%, aí a gente tem Luxemburgo aqui com 20,5%, e o domínio total da Irlanda nos UCITS ETFs com 71,8%. Então, basicamente, o motivo é pela questão tributária, por esses benefícios que vocês conseguem ver claramente. Bom, agora vamos falar aqui um pouco do crescimento expressivo. Então, a gente tem aqui o total de ativos em UCITS ETFs, que subiu de 1,35 trilhão de euros para 2,17 trilhões de euros entre 2023 e 2024. Então, vocês conseguem enxergar aqui no gráfico abaixo, pessoal, que realmente existe uma demanda muito elevada por essa classe de ativo. Olha só, o pessoal descobriu essa classe de ativo e está começando a colocar dinheiro, porque é claro, eles conseguem enxergar essas vantagens tributárias, essa vantagem nos retornos também no longo prazo. Então, tudo que o investidor busca é ter retornos, mas também com uma maior segurança. E se ele conseguir ter um benefício tributário também, é melhor ainda. E agora eu vou exemplificar para vocês, vou trazer, na verdade, uma tabela
que fica ainda mais claro a diferença dos ETFs americanos com os UCITS ETFs. Então, a gente tem aqui a questão da negociação. Os ETFs americanos vão ser negociados na Nasdaq e na Bolsa de Nova York, que são as principais bolsas aqui que vocês têm nos Estados Unidos. Aí, os UCITS ETFs vão ser negociados nas bolsas europeias. Então, você tem que abrir conta em uma corretora que dá acesso às bolsas europeias para realizar esse investimento. Hoje é bem simples de fazer isso. Tem corretoras que você consegue abrir a conta gratuitamente em 15 minutos, no máximo, dá acesso a esse mercado, não cobra corretagem, não cobra nenhuma taxa para você depositar valores, então é bem tranquilo. Com relação à moeda, os ETFs americanos são em dólar, e aqui a gente já tem a possibilidade de dólar, euro e libra nos UCITS. A regulação aqui, como eu expliquei para vocês, eles têm essa regulação aqui da União Europeia, os UCITS, e os ETFs americanos são regulados pela SEC, então aqui a gente tem alguns critérios que são ainda mais rigorosos. E a questão da tributação é 30% de dividendos nos Estados Unidos, então é 30% tributado na fonte com relação aos dividendos, e nos UCITS ETFs a gente tem aqui os 15%, que é a questão lá da Irlanda, que tem esse tratado com os Estados Unidos, então isso traz um benefício, isso traz maiores oportunidades e maior possibilidade de retorno no longo prazo. Com relação ao imposto sobre herança, nos Estados Unidos é isento até 60 mil dólares, após isso tem a tributação de 40%, enquanto os UCITS ETFs você tem a isenção do imposto sobre herança, não existe esse imposto, é zero. Isso aqui é muito bacana para quem quer construir patrimônio no longo prazo, pensa em sucessão, então é um ponto muito positivo. Com relação à disponibilidade, no mercado americano a gente tem mais ETFs, e aqui os UCITS são menos ETFs disponíveis, então a gente tem, claro, oportunidade, mas você vai ter menores instrumentos ali para realizar o investimento, mas nada que atrapalhe aquele investidor que sabe selecionar os ativos e também aquele investidor que busca ali os ativos mais tradicionais, porque muito ali do mercado americano eles trazem diversas estruturas nos ETFs, então geralmente aqui nos UCITS você vai ter acesso aos ETFs mais tradicionais com menor disponibilidade. Tem outras questões também de pagamento de dividendos que eu não trouxe aqui, porque são questões que são iguais nos dois mercados. Então, por exemplo, os ETFs americanos têm ETF que é de acumulação e tem ETF que distribui dividendos. Assim como nos UCITS, tem ETF de acumulação, tem ETF que paga dividendo. Então, são pontos que são iguais, então não faz sentido aqui trazer para vocês. Agora que vocês conhecem todos esses benefícios, faz todo sentido que vocês comecem a estudar os UCITS ETFs e vocês podem considerar também esse investimento no portfólio, até por essa questão dos benefícios tributários e da maior possibilidade de retorno no longo prazo, pessoal. Bom, então com relação a esse vídeo, essas eram as principais informações. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.